A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família nessa manhã. Eu quero começar essa semana, na segunda-feira que é hoje, compartilhando sempre a palavra de Deus com você, porque Deus toda semana, irmão, Ele tem bênção para nos entregar, para nos abençoar, e a gente tem que estar sempre sendo orientado por Deus para não cair nas artimanhas de Satanás. Porque muitas pessoas, às vezes, se deixam levar pelas astúcias do inimigo, tá entendendo, irmão? E cai em contradição. E depois, quando vem se arrepender, já é tarde. Então a gente tem que se alertar todo dia com Deus, pedir sabedoria para não cair nas armadilhas de Satanás. E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã, que está aqui no livro de Juízes, no capítulo 16. Eu vou ler aqui do verso 15 ao 20, só para a gente ter uma noção do que é a astúcia do inimigo, amém? Aí diz assim, ó, Juízes capítulo 16, eu vou ler do 15 ao 20, que diz assim, ó. Então ela lhes disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo, o teu coração já 3 vezes zombaste de mim, e ainda mim não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, a palavra de Deus está falando aqui sobre Sansão, né? Sansão, ele desobedeceu o mandato de Deus, que Deus tinha passado para ele. Nunca, tá entendendo, rapar a cabeça dele. Não era nos cabelos de Sansão que estava a força, era um gesto de obediência a Deus. Ele não podia passar navalha na cabeça dele, nem beber bebida forte. Mas ele desobedeceu a Deus, ele fez tudo errado. Ele foi beber bebida forte, ele se deitou com uma prostituta. Ele deixou, tá entendendo, trocou aquela honra que Deus deu para ele ali, tá entendendo, de ele ter força, de ele ser um homem valente, para salvar o povo de Israel, ele se deixou levar para um rabo de saia, para uma mulher. E muitas pessoas hoje não estão caindo, estão se desviando do caminho de Deus por causa dessas coisas. Porque o inimigo sabe a fraqueza do homem, tá entendendo? Ele conhece a fraqueza do homem, porque ele está sempre escutando o que o homem fala, o que o homem diz, tá entendendo? Por isso que quanto menos mais a gente puder fechar nossa boca e falar pouco, é melhor. E as coisas que você tem com Deus, ore a Deus em segredo, tá entendendo? Coloque na mão de Deus e deixe Deus agir, porque se o inimigo souber do que você quer, do que você gosta, ele vai tentar distorcer aquilo na tua vida. Você que está orando pela uma esposa, espere Deus colocar uma irmã, uma pessoa certa na tua vida, que você vai, tá entendendo, se unir com ela e vai ter a sua vida abençoada em nome de Jesus Cristo. Porque mulher, irmão, você arruma em qualquer lugar que você for por aí, você arruma. Mas companheira, ajudadora, disjuntora, que nem diz a palavra de Deus, é difícil. Problema em casamento todo mundo vai ter, irmão. Ninguém vai ficar sem ter problema, sem uma picuinha aqui, outra ali. Sempre vai acontecer na minha vida, na tua vida, porque nós somos homens, nós somos falhos, nós somos ser humano, estamos sujeitos à fraqueza, mas a gente tem que sempre pedir a Deus para nos fortalecer, para nos capacitar, para a gente evitar de estar com contenda, com briga, com discussão, xingando, amaldiçoando, sacudindo palavrão, tá entendendo, irmão? Não, o homem de Deus, a serva de Deus, não vive dessas coisas não, irmão. A gente vive em comunhão com Deus, tá entendendo? E na hora da ira, na hora de um problema, Deus dá sabedoria e direção para mim e para você, para não cair nas astutas ciladas do diabo. Porque o inimigo é sujo, irmão. Ele faz confusão dentro dos lares, e a pessoa começa a ver a esposa dele como uma pessoa, como um lixo, como uma pessoa que não serve mais para ele. Mas não é assim não, Deus não faz isso não, é o inimigo que faz essas coisas. E depois ele coloca uma na rua, no trabalho, por onde você anda, tá entendendo? Para te derrubar, para te tirar dos caminhos de Deus, tá entendendo? Uma que vai fazer tudo que você quer, que você começa a discutir com a sua esposa, e diz, você não faz isso, você não faz aquilo, e o diabo vai botar uma na tua frente que vai suprir essa necessidade que você acha que tem, que você não tem necessidade de fazer isso, tá entendendo? Mas ele vai colocar mulher para te tentar, para te derrubar. Mulheres com visual bonito, tá entendendo? Charmoso, mas só que não é de Deus, tá entendendo? Não é a que Deus te deu. A que Deus te deu é a que está lá na tua casa, que é a tua companheira,
que corre com você, que está com você na hora que você está doente, na hora que você precisa dela, de ajuda. Ela vai fazer as coisas para você, tá entendendo? Mas o homem, quando ele entra na carne, irmão, ele começa a ver as coisas dele como uma pessoa inútil, que não serve mais, não é mais para ele, mas é tudo mentira do diabo isso aí, tá entendendo, irmão? Então a gente tem que tomar cuidado. E Sansão, ele encontrou essa mulher, tá entendendo? E se deitou com ela. E daquele momento em diante ela começou, ganhou 1.000 e poucas moedas dos filisteus para derrubar ele, para saber onde estava a força dele. E todo dia ela ficava no vídeo dele. Onde é a tua força? Me diz para mim, declara para mim. E ele mentindo, enganando ela, e chegou um tempo que ela falou para ele, eu amo você, tá entendendo? Você não tem amor por mim, você fica me enganando, teu coração, você não declarou seu coração para mim ainda, mas ele se angustiou com isso e declarou. Aonde estava, tá entendendo? Verdadeiramente o que dava força para ele era a obediência a Deus. Para ele não rapar a cabeça, para ele não cortar o cabelo dele, não beber bebida forte, tá entendendo? Mas ele fez tudo errado. E quando ela soube disso, ela correu lá nos filisteus e disse, agora eu já sei onde é a força dele. E os filisteus imediatamente já pagou o dinheiro para ela, fez ele dormir bebo lá, tá entendendo? Depois trouxe uma pessoa, rapou a cabeça dele. E no momento que rapou a cabeça dele, ele começou a ficar angustiado, ele começou a ficar triste, porque o Espírito Santo já não estava mais presente na vida de Sansão. Mas Deus, está entendendo, irmão? Avisa para mim e para você, para a gente tomar cuidado com pessoas que chegam junto de você com astúcia, perguntando da tua vida, querendo saber o que tu faz, querendo saber por onde tu anda, que hora você sai de casa. Não fala de sua vida para ninguém, irmão. Fala para Deus, e só quem tem que saber da sua vida é a sua esposa, que está dentro da sua casa, sua companheira, e mais ninguém. Ninguém precisa saber do que você come, do que você faz, mas tem gente que é bisbioteiro. Vem para junto de você para bisbiotar a sua vida. Aí diz assim, ó. E encobriu-lhes todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhes descobriu todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhes a 7 tranças na cabeça de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus, vem sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não subiu, que não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Glória a Deus. Estou adiantando aqui a leitura para não ficar muito comprido o vídeo, mas o intuito de a gente falar dessa palavra nessa manhã para você, é para que você entenda que você só está fortalecido diante de Deus, que a força do Espírito Santo só está na tua vida enquanto você estiver obedecendo a Deus. Quando você guardar a palavra de Deus, quando você está entendendo, andar nos caminhos de Deus com sinceridade, não importa a luta, a prova, a dificuldade que você está passando, a sua comunhão com Deus você não pode perder de jeito nenhum. Porque Deus é quem te dá graça, quem te dá força, quem te guarda e quem te livra por onde você anda. Mas vai chegar a pessoa, não só mulher, mas homem também, para querer distorcer essa comunhão que você tem com Deus, enganando você, chavecando você nos seus ouvidos, todos os dias está entendendo para ver se tira você dos caminhos de Deus. Pessoas que estão caminhando para uma destruição, quer arrastar você também, porque o diabo é muito sujo. Ele usa as pessoas que você nem imagina para tentar tirar você da presença de Deus. Mas continue firme, continue forte. Não dê ouvido a essas coisas não. Valorize a sua esposa dentro de casa, valorize sua família, valorize seus filhos, porque foi aquilo que Deus botou na tua mão
para você cuidar, para você zelar, tá entendendo? Então não despreze não, nunca despreze sua esposa, nunca humilhe ela, porque Deus não vai se agradar de você se você fizer isso. Então que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Seja um homem prudente, cauteloso nas suas atitudes, naquilo que você vai fazer, porque Deus tem honrado você aí nesse lugar e vai te honrar muito mais ainda, tá entendendo? Porque Ele sempre está acrescentando na nossa vida dons, está acrescentando na nossa vida saúde, paz e prosperidade financeira. Tudo Deus faz, irmão, quando a gente obedece a Ele. O inimigo quer que você desobedeça, porque Ele é desobediente, Ele nunca obedeceu, que se rebelou contra Deus no céu, e o resultado dele foi hoje ser o que ele é, um demônio. Então, não faça isso não. Continue firme, servindo ao Senhor. Passe pelas suas dificuldades, pelas suas lutas, porque Deus está passando com você aí também nesse lugar, amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Guarde essa palavra no seu coração. Nunca desfaça das coisas que Deus colocou na sua mão para querer se engraçar com essa que o mundo oferece, não. Porque é prato podre que vai te levar à destruição. Que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa e tua família. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Estamos começando a segunda-feira hoje para essa semana. Que o Senhor, meu Deus, venha tirar do caminho desse homem, dessa mulher, desse irmão, Pai, dessa irmã, os impedimentos do diabo, Pai. Aquelas armadilhas, meu Deus, que foi preparada, meu Deus, para ele cair nela, Pai. Aqueles laços do passarinheiro. Quebra, meu Deus, na vida deles, Pai, essas armadilhas, Senhor. Livra ele de surpresa desagradável. Abençoe a esposa, abençoe o filho, a família. Em nome de Jesus, meu Pai. Abra as portas da oportunidade para ele nessa semana, para ela, Pai. Prospera o comércio dela, a empresa dele, meu Deus. Dá essa causa da justiça na mão dessa mulher, essa pessoa que está lutando, meu Deus, por uma causa. Meu Deus, desenrola para ela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Dando a vitória e dando livramento, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?